Deus? E isso, louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade nesta noite. Também quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, que Deus possa estar abençoando em nome do Senhor Jesus. Para mim é uma honra muito grande estar aqui para estar ministrando a palavra de Deus. E nesta noite eu tenho total certeza do tamanho da responsabilidade que é estar ministrando a palavra de Deus aqui. Também eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Pastor Naldo, que por intermédio da sua vida eu cheguei até aqui. Quero louvar a Deus também pela vida da sua esposa, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Também eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Pastor André, que veio conosco. Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. E também quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja. Irmãos, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do nosso Deus aqui no Evangelho de Jesus Cristo que Mateus escreveu, capítulo de número 27. Capítulo de número 27. Eu vou ler o versículo 27. De número 45 e o versículo de número 51. Aqueles que achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Eu estou vendo que tem, então eu vou esperar o irmão do amém ajudar o irmão da misericórdia. Mateus capítulo 27, versículo de número 45 e versículo de número 51. A Bíblia diz esperar um pelos outros. Então, enquanto você não achar, eu não vou ler nessa noite. Versículo 45 e versículo 51. Do capítulo 57. Em alto e bom som diz amém. Amém. Que diz assim: e desde a hora sexta houve treva sobre toda a terra, até a hora nona. Diga, até a hora nona. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Diga, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Só até aqui, vou pedir os irmãos que podem ficar à vontade desta noite. Estamos diante de uma palavra maravilhosa. Estamos diante de uma história extraordinária. Essa história, ela, logo quando eu comecei a meditar nela, eu fui impactado pela profundidade de cada versículo, pela velocidade de cada versículo e a precisão que foi escrito pelo evangelista. E quando eu começo a olhar para essa história, eu vejo o tamanho da importância que tenho, e vejo o tamanho do valor que a igreja é portadora de um valor fora do normal. A história, ela diz que houve trevas desde a hora sexta até a hora nona. Houve treva naquele dia. E por que houve trevas? Porque havia um homem chamado Jesus que estava vivendo um dos piores momentos da sua história ou da sua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele estava sendo crucificado
E quando eu falo de cruz, é preciso dizer que ninguém matava com tanto rigor como Roma matava. Apesar que Roma não inventou a morte de cruz, mas porém aprimorou, e ele sabia fazer o homem sofrer em um madeiro. A Bíblia diz que Jesus estava ali quase na hora da morte, ou na hora da morte. A Bíblia diz que quando Jesus viu a terra escurecer em plena a hora sexta até a hora nona, acredito eu que naquele exato momento Jesus estava com seu rosto para cima. Eu acredito que Jesus estava olhando para o alto, quando de repente ele percebeu que a escuridão tomou conta do ambiente, quando ele percebeu que as trevas tomou conta do recinto. Eu imagino o pavor que Jesus sentiu naquele dia, a agonia que Jesus sentiu naquele dia. E quando eu vejo a Bíblia dizendo que escureceu, e Jesus, acredito eu, olhando para cima, eu percebo que aquilo que ele estava enxergando, que era o Pai, lá no seu santo monte, ele, por algum momento, ele perde a visão. A Bíblia diz que nesse exato momento de escuridão, Jesus levanta a voz e ele dá um grito. Este grito que ele deu foi um grito tão terrível, foi algo tão doloroso, que trouxe pavor ao coração daqueles que estavam presentes. Nesse momento aqui, eu acredito que Pedro não estava mais presente. Nesse momento aqui, Judas já o tinha traído. Nesse momento, os discípulos já estavam encurralados e escondidos. Só lhe sobrou por perto a sua mãe e algumas mulheres que lhe seguiam de longe. Mulheres essa como Maria, Madalena e muitas outras, estava próximo dele quando ele clamou. Mas imagino eu que quando Jesus clamou na cruz, aquele grito foi um grito de socorro. Ele disse: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Quando Jesus olha para cima, ele só vê escuridão, ele só vê treva. Foi por isso que ele perdeu a face do Pai, porque a Bíblia diz que a terra escureceu em pleno meio-dia. A terra ficou com tanta treva que dava para apalpar. Imagino eu, a Bíblia diz que Jesus, ele dá esse grito vindo do fundo da sua alma, e com tanta dor e sofrimento, porque se tem algo doloroso, é você ser abandonado na hora da sua morte. Jesus é aquele que sempre ajudou as pessoas. Jesus, sempre que alguém estava à beira do caminho, ele passava e estendia suas mãos, mas na hora que ele mais precisou, ele foi abandonado. Quando Jesus olha para o lado e não vê ninguém, quando Jesus olha para trás e só vê desolação, ele olha para cima e só vê escuridão, ele grita: Pai, por que o Senhor me abandonou na hora da morte? Há quem diga que Deus não suportou o tamanho do sofrimento que Jesus estava vivendo naquele dia. Eu quero abrir parênteses nesta noite para falar só um pouco sobre o chicote romano. Há quem diga que uma mesa como esta aqui, ou um púlpito como este que eu estou ministrando, se um daqueles carrascos de Roma lançasse o seu chicote em cima de uma mesa como esta, quando ele pulsava ou puxava, ela se despedaçava. Imagina, Jesus tinha acabado de tomar chicotada. A Bíblia diz que quando o chicote travou, ou a história diz que quando Jesus apanhou, aquele chicote deixou quase que as suas vísceras para fora. O sofrimento era terrível naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero abrir parênteses aqui nesta noite para falar para você que entrou por essas portas passando por sofrimento, você que entrou aqui desenganado pela medicina,
nome de Jesus, Ele tem te sustentado pela cruz, Ele tem te sustentado de pé. Você sabe por que você ainda não parou? Porque o sofrimento que Ele passou na cruz foi o suficiente para te colocar. Louvado seja o nome do Senhor. De pé nesta noite. Se você acredita nisso, abra sua boca e cheire dentro para adorar. Glória! Foi por isso que Ele passou todo o sofrimento. Foi por isso que Ele suportou todo o sofrimento. Foi por isso que Ele não fugiu da sua missão. Foi por isso que Ele foi até o fim. A Bíblia diz que quando os homens zombadores ouviram Ele dizendo Eli, Eli, eles falaram, eles estão clamando por Elias, Ele está chamando pelo nome de Elias. Deixa ver se Elias vem para livrar ele da cruz. Começaram a zombar de Jesus Cristo. Jesus começou a ouvir aquilo e de repente alguém se aproximou dele como se não bastasse, pegou uma espuma cheia de vinagre e Jesus, pensando que era água, quando ele foi tomar, era amargo como fel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus experimentou, ele deu um segundo grito. Ele gritou: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E ele expirou. Ele deu seu último suspiro. Só que eu abro parênteses esta noite para falar o seguinte: eu acredito que muito antes de Jesus expirar na cruz, as portas estavam fechadas para que a igreja passasse. Muito antes de Jesus expirar na cruz, o diabo estava imperando, principados e potestades estavam imperando. Só que quando Jesus, ele dá o seu último suspiro e ele diz: Pai, está tudo consumado. A Bíblia diz que nesse exato momento o véu do templo se rasgou de alto para baixo. Louvado
quando Jesus veio para lá, Zaqueu subiu no pé da figueira brava, e ele foi alcançado pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o encontro extraordinário de Jesus com Bartimeu foi à beira do caminho. Ele não estava lá, mas Jesus passou por Jericó e foi na direção de Bartimeu. Quando chegou lá, a maldição foi quebrada. Jesus mandou chamar Bartimeu e disse diante dele: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu tenho a visão. Jesus disse: vai, louvado seja o nome do Senhor, a estrada está aberta para que você saia dessa cidade amaldiçoada. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer para você nesta noite que toda palavra maldita que foi lançada sobre a tua família, sobre o teu ministério, não vai prosperar contra a sua casa. Não vai. Já caiu há muito tempo. Tem crente que tem que se libertar. O diabo não pode colocar em prática o que ele tem dito. Ele está ganhando só no poder da palavra. Mas quando você entender que a maldição foi quebrada na cruz, você vai sair desse vale de posse de vitória. Você vai sair desta aprovação de posse de vitória. Cadê o grito daqueles que acreditam? Abra sua boca aí para adorar. A maldição já caiu há muito tempo. O véu se rasgou. A Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 16, a Bíblia diz que os dois filhos de Arão morreu diante da presença de Deus, que representava, ou era representada pela a arca da aliança, que estava no templo. Eles entraram onde eles não podiam, por causa do véu que não tinha. Mas Moisés disse para Arão: coloca uma divisão do santo para o lugar santo dos santos, e aí nenhuma tragédia acontecerá mais, a não ser algum sumo sacerdote que esteja em ruína, ou que esteja voltado o seu coração para a ruína. Possivelmente ele morrerá, mas porém ninguém que trabalha dentro da casa vai morrer. E a Bíblia diz que daí por diante colocaram o véu para dividir o espaço e o ambiente. Foi daí que houve-se uma barreira que ninguém poderia chegar até a presença de Deus. Foi daí que houve-se uma barreira que ninguém poderia chegar até onde estava a arca, senão seria fulminado. A Bíblia diz que esse véu foi colocado. Todo homem, quando tinha pecado e quisesse se converter, ele teria que chegar até o pátio, trazer o seu bezerro ou o seu cordeiro e levar até o sacerdote. E lá ele colocaria em cima do altar. Depois que lavasse a mão na pia, louvado seja Deus, ele entrava para o lugar santo. Ou seja, todo sacrifício cerimonial foi abolido na cruz. Toda a cerimônia que era feita, louvado seja o nome de Jesus, foi abolida. Vocês lembram de Jó? Jó, quando os seus filhos estavam festejando, o que era que Jó fazia? Jó pegava uma oferta e ofertava ao Senhor, dizendo: se por uma causa meu filho pecou, eu vou ofertar ao Senhor, eu vou sacrificar ao Senhor, tão somente pelos meus filhos. Ou seja, todo homem que tinha qualquer defeito ou qualquer pecado ou mancha sobre vós,
feito. É tanto que quando quiseres pedir alguma coisa, peça no nome do Senhor da cruz, e tudo será vos dado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu fico de uma forma arrepiado quando eu começo a pregar sobre a história do Senhor da cruz. Eu sou suspeito de pregar sobre ele. Eu gosto de falar de Paulo, eu gosto de falar de Silas, gosto de falar dos evangelistas, mas porém quando eu prego sobre Jesus, uma força espiritual me toma. Por quê? Porque o evangelho dele, ele confirma. O evangelho dele, ele testifica. Se o Espírito Santo já testificou no teu coração nesta noite, eu quero que você me dê um sinal aí. Eu quero que você me dê um sinal aí nesta noite. Abre a sua boca aí e dá um glória a Deus nesse lugar, para impactar esse ambiente. Só quem já sentiu, abre a boca para adorar. A minha visão não pode estar no horizontal. Não. A minha visão não pode estar tão somente naquilo que os meus olhos veem, o que eu enxergo. Não. A minha visão tem que estar muito além disso. A minha visão não pode estar naquela acusação que o meu ente querido fez contra mim. A minha visão não pode estar firmada na palavra de maldição que lançaram contra a minha vida e contra a minha casa. A minha visão não pode ser limitada com aquilo que as pessoas pensam ou acham de mim. É por isso que muita gente está desistindo. É por isso que muita gente está parando. É por isso que tem muito barco sendo naufragado à beira do caminho. Por quê? Porque a sua visão está limitada naquilo que pega, naquilo que apalpa, naquilo que a porta se abre e entra para dentro. É por isso que você para. É por isso que você está desanimado. É por isso que você está naufragando. Quando a tua visão estiver no trono de Deus, quando a tua visão estiver como estava Jesus, olhando para cima, aí a dificuldade vai cair por terra. Aí os levantes do diabo não vai prosperar contra a sua vida. Se a tua visão está para cima nesta noite, abra sua boca aí para adorar. Só quem está olhando para cima. Não, quando eu entendi que o meu socorro não veio do pastor André, me permita dizer isso. Quando eu entendi que o meu socorro não veio do prefeito desta cidade, quando eu entendi que o meu socorro não vem do governador desta cidade e nem do presidente desse país, ele não pode fazer nada. O meu socorro não vem dos homens. O meu socorro vem daquele que a sua morada não é entre os homens. O meu socorro vem do alto. Só você que o teu socorro vem do alto. Abre a sua boca e adorar. Quem está sustentando a tua casa é Ele. Quem está mantendo a sua família de pé é Ele. É Ele quem te sustenta. Porque pela destra da sua justiça, é Ele que tem dito para você: ainda que você passe pelas águas, elas não vão te submergir. Ainda que você passe pelo fogo, Ele não vai te queimar, e nem chama alguma arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você seja lançado na cova dos leões, Deus está contigo lá. Ainda que você seja lançado na fornalha de fogo, Deus está contigo lá. Ainda que o inferno se levante para te fazer parar, Ele não vai te deter. Por quê? Porque Deus está contigo neste deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes os teus acusadores olham para você e pergunta: por que ainda está de pé? Por que ainda está respirando? Você sabe por que você ainda está de pé? E por que ainda está respirando? Por causa do sacrifício da cruz. É por isso. Você foi comprado com preço de sangue. Só quem foi comprado com preço de sangue aí, abre a boca e dê um glória. O preço foi de sangue, pastor Naldo. É por isso que você está aqui nesta noite, porque o preço foi de sangue. O Senhor da cruz derramou até a sua última gota de sangue por resgate da sua vida. É
vida, pregar sobre Ele. É muito fácil pregar sobre o Senhor da cruz. A Bíblia diz, e eu finalizo agora, a Bíblia diz que quando Ele deu o último suspiro, ainda na sexta-feira, Ele deu o seu último suspiro. A Bíblia diz que logo depois os defuntos saíram de dentro da cova. Ou seja, havia um cemitério naquela redondeza e de repente os mortos foram ressuscitados. Só que o que mais me chamou a atenção aqui nessa história era que aqueles que estavam mortos não tinham perspectiva alguma de vida futura para eles. Aqueles que estavam no túmulo não tinham capacidade alguma de sair de lá de dentro. Ou seja, tem muita gente aqui que entrou aqui dizendo: Senhor, ou o Senhor fala comigo, ou eu morro. Senhor, ou o Senhor me restaura e me ressuscita, ou eu vou de água abaixo, porque eu não tenho mais força para continuar. Só que Deus te trouxe aqui para mostrar para você que Ele ainda está vivo na sua vida. Louvado seja Deus. Não é um túmulo que vai te deter. Os teus inimigos podem estar zombando da tua morte, mas Deus está dizendo: eu vou trazer vida nesta noite. Deus está dizendo: eu vou ressuscitar nesta noite. Se você acredita nisso, abra sua boca aí para adorar. Deus vai ressuscitar sonho de crente aqui. Tinha crente aqui que não sonhava mais, mas Deus está dizendo: eu vou trazer existência mais uma vez. Eu vou fazer sonhar. Eu vou fazer pessoas aqui a ter vontade de planejar. Louvado seja o nome de Deus. Deus está trazendo vida sobre o teu corpo. Louvado seja Deus. Eu não sei como foi que você entrou aqui. Talvez você entrou aqui como Ezequiel 37. Mas Deus está dizendo: eu estou soprando carne sobre vós. Eu estou soprando nervo sobre vós. Eu estou trazendo um espírito de vida. Você que estava morto, debilitado, receba a vida nesta noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Não vai ficar no vale. As portas vão se abrir e você vai sair lá pelo poder do nome daquele que morreu na cruz. Se você acredita, abra a boca para adorar. Glória! Eu finalizo aqui agora, pastor. A Bíblia diz que eles ressuscitaram sexta, logo depois da morte. Mas porém, eles não saíram. Eles foram guardados até o domingo. Ficaram lá guardados. Por que ficaram guardados? Porque Deus disse: acredito eu estou te escondendo. Eu estou te escondendo da visão dos teus adversários. Porque eles ficaram guardados até o domingo. Porque Deus estava dizendo: eu estou cegando aqueles que querem tirar a sua vida. Louvado seja Deus. Eu estou guardando você no meu esconderijo. Só vai sair domingo. Só vai sair para fora domingo. A Bíblia diz que eles ficaram lá guardados. Quando foi domingo, foi que eles foram vistos. Ou seja, até nisso Deus teve um cuidado para que ninguém ofuscasse a glória do Senhor da cruz. Ninguém pode ofuscar a glória daquele que morreu na cruz. Não, Ele foi quem te comprou com preço de sangue. Ninguém pode apontar o dedo para mim e dizer: pastor Israel, você não tem valor. Não, é mentira de Satanás. É
E foi comprovado que no dia que Jesus expirou, os mortos saíram da tumba. Por que eles saíram? E por que ninguém deteram eles lá dentro? Porque eles tinham que sair para provar, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que foi humilhado na cruz por ti, que aquele que foi provado na cruz por ti, ele ressuscitou, quer os seus inimigos ou não, louvado seja Deus. Roma quis inventar uma mentira para falar que ele não saiu, que ele não ressuscitou, que o seu corpo foi levado, mas a Bíblia diz que Jesus, ele depois de 3 dias, depois de pregar aos presos e aos cativos para se cumprir o que foi dito em Isaías 51, Isaías 61, o Espírito de Deus me ungiu para pregar as boas novas, para tirar os cativos do cativeiro, para quebrar as correntes daqueles que estão presos pelas correntes do inferno. Foi para isso que ele ressuscitou. Se há alguma corrente nesta noite prendendo teus pés ou as tuas mãos, eu já começo a ouvir o grito, eu já começo a ouvir os barulhos. Parece que vejo o diabo está arrumando a mala lá da tua casa, está batendo em retirada pelo poder do nome do Senhor Jesus. O diabo que estava tentando contra os teus filhos já perdeu terreno nesta noite, porque o sangue de Jesus está sendo derramado também nos umbrais da sua porta nesta noite. Se você quer, se você acredita, dá um glória a Deus aí em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, eu entrego o microfone agora. Feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Meu Deus, pela autoridade que foi me dada aqui para pregar a tua palavra, por cada palavra, o Espírito Santo, que o Senhor colocou na minha boca nesta noite, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a vida da tua igreja, Pai, que toda a barreira do inferno que estava cercando a tua igreja nesta noite, para parar a tua igreja, para, meu Pai, inutilizar a tua igreja, eu repreendo agora pelo poder do nome do Senhor Jesus, Pai. Eu repreendo, meu Deus, aquela atmosfera demoníaca que estava dentro do lar da tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, que a brisa do Espírito Santo possa invadir aquele lugar nesta noite, e quando você chegar em casa, vai ter um sinal, louvado seja o nome do Senhor. Você que veio aqui doente, receba a cura pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Seja liberto, seja curado pelo poder de Jesus. Dê uma salva de palmas nesta noite em nome do Senhor.